Olá novamente, aqui é o Lauro e dessa vez vamos falar sobre uma série que estreou em janeiro de 2020 na Netflix, que é a série Drácula. Essa série, ela deixou alguns dos fãs um tanto ressabiados, né? Por um lado, os dois primeiros episódios agradaram, mas o terceiro e último estragou a experiência de muita gente, tá? E pra mim, eu me encaixo nessa categoria de ter ficado decepcionado, que ter estragado minha experiência. Mas independente se a série é unânime ou não, na história que foi contada, para a gente assim que gosta de tecer fatos e teorias sobre mortos-vivos, zumbis, desmortos em geral, temos um prato cheio de elementos sobre a mítica dos vampiros. Então a gente vai pontuar um pouco de um dos elementos dessa série específica que foi apresentada. Algumas obras já trataram isso, sim. Até a gente vai discutir isso, mas podemos dizer assim que esse é o ponto central da série, que é a questão do sangue e se o sangue tem as memórias do seu portador. Um dos primeiros elementos da série é que o sangue não só serve de alimento para o Drácula e outros vampiros. O sangue traz conhecimento, habilidades e memórias do portador. Ao beber, ou até tem uma parte que o Drácula ele sente o cheiro do sangue, ele literalmente absorve a vida da vítima, trazendo não só as memórias, mas conhecimentos, habilidades e até defeitos. Até esse é um ponto até importante da série, pois demonstra por que o Drácula é tão poderoso em relação a qualquer outro vampiro da história. Nessa série fica explicado que Drácula ele é extremamente seletivo quanto às pessoas a qual ele vai se alimentar, preferindo sempre pessoas cultas, pessoas assim que não tenham gagueira, por exemplo, alguma coisa assim a qual ele considera como negativo, para que assim só as características a qual ele acha legais ele ter que sejam absorvidas. Então, alguma característica ele não gosta, ele vê uma vítima, por exemplo, com um sotaque, alguma coisa, e ele não quer aquilo, então ele não vai absorver o sangue daquela pessoa, porque ele não quer absorver esse sotaque para ele. A maioria das histórias de vampiros não tem esse elemento de absorver habilidades pelo sangue. Mas, como eu disse, tem algumas obras que tem. E um dos exemplos desse é um anime chamado Hellsing, que por acaso está na Netflix atualmente também. Então, se você tiver interesse, é bacana de assistir. Em Hellsing, tem uma grande semelhança. Ao matar uma vítima, sugando seu sangue, o vampiro adquire a alma da vítima. Literalmente, no desenho, ele adquire a alma. Essa alma se integra à alma do vampiro e pode lhe servir como um soldado se preciso. Tem uma parte a qual o Drácula ele puxa assim as almas assim de soldados muito antigos a qual ele já tinha matado. Então ele tem essa habilidade. E também na série, em Hellsing, a quantidade de almas absorvidas fazem o vampiro ficar extremamente poderoso. Então, quanto mais antigo o vampiro, mais almas ele absorveu, então mais poderoso ele é naquele universo. Por isso que o vampiro principal do anime, ele é extremamente poderoso, que ele é o mais antigo e ele é o cara que absorveu muita gente. Tá. Indo para outras obras de ficção, temos as histórias que falam sobre clonagem. E a gente mas sangue tem. Aí você vai perceber que tem uma semelhança, assim. É comum em algumas histórias onde um ser clonado tem flashes de lembrança da pessoa a qual ela foi clonada. A explicação em geral diz que a memória. Aí a gente vai pegar um exemplo bem recente, que você vai ver que não tem nada a ver com vampiro, nem talvez nem tanto sim com clonagem, mas tem um pontinho sim, que é Titãs, que atualmente está na Netflix. Sabe, Titãs lá, que tem o Robin, tem a Ravena, tem o Mutano. Então, na segunda temporada foi apresentado o personagem Superboy, a qual ele é um clone conjunto do DNA do Superman e do Lex Luthor. Ele é um clone, meio Superman e meio Lex Luthor. Nessa série, o Superboy, que ele é recém-clonado, ele detém o conhecimento científico do Lex Luthor, ou seja, ele acabou de nascer e ele tem conhecimento científico de várias coisas. E em momentos chaves ele tem até lembranças da vida do Superman e do Lex Luthor. Acontece assim que, por exemplo, tem uma parte na série que ele lembra de uma casa. Aí você vê assim uma fazenda tal, onde ele era criança, então, e ele vai para lá. E para quem já conhece a história do Superman sabe
porque ele foi criado numa fazenda. Então é por isso ele pelo DNA, pela clonagem dele, ele puxou essas lembranças para ele. Mas seria isso possível, memórias pelo sangue? Então agora a gente vai fugir um pouco da ficção e entrar no mundo real. Ó, aparentemente, há quem acredita que sim, que realmente dá para pegar memórias pelo DNA, pelo sangue. Há estudos reais onde pesquisadores acreditam que as memórias possam ser passadas de geração para geração por meio do DNA. Essa condição poderia explicar por que algumas pessoas da mesma família, por exemplo, têm medo das mesmas coisas. Em um estudo conduzido na Emory University de Atlanta, cientistas conduziram um experimento em ratos onde eles sentiram cheiro de cereja. Toda vez que ele sentia cheiro de cereja, ele tomava um choque. Aí esses ratos tiveram filhotes, e esses filhotes, nunca tendo tomado choque, tendo cheiro relacionado ao cheiro, e também nunca tinha visto os pais deles tomando esse choque com o cheiro da cereja, eles tinham medo de cereja. Ou seja, assim, tinha os ratinhos, então toda vez que soltavam um cheirinho de cereja, eles tomavam choque. Então eles associaram cheiro de cereja, choque. Aí beleza. Esses ratos tiveram os filhotes, esses filhotes não tiveram contatos com os pais para ficar observando que isso acontecia com eles, e mesmo assim esses ratinhos, se eles tinham contato com o cheiro de cereja, eles ficavam com medo, de forma sem explicação. A única explicação, até então, pelo esse estudo, é que era uma memória que veio do DNA, alguma coisa nesse sentido. Esse experimento ele foi feito entre 2013 e 2014 e eu vou linkar na descrição a publicação na revista científica Nature que fala exatamente sobre isso. Bom, é isso. É um vídeo curto, novamente, agora falando de fatos e teorias, agora falando um pouco sobre questão da mítica dos vampiros, que traz esse elemento de buscar memórias assim das suas vítimas. Então é isso aí. Então espero que tenham gostado. Se curtiu, clique em gostei e é isso aí. Até mais e até a próxima. Falou!